Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do CRI. Rotineiramente, né, mensalmente, a gente tem uma live para esclarecer todas as dúvidas e ficar à disposição dos nossos cotistas, né? Para isso, a gente tem aqui no canto inferior direito uma ferramenta, né, uma interrogaçãozinha que vocês podem clicar em cima, vai abrir ali para quem enviar perguntas, né? A gente recomenda que envie para os membros de equipe, os colegas que estão na live comigo vão me ajudar a esclarecer essas dúvidas. Eu vou compartilhar aqui o relatório, só um segundo, por favor. Acredito que já está compartilhando. Pode confirmar, João, por favor? Sim, lá. Bom, então, relatório do mês de junho de 2024, né? A gente sempre vem assim comentando e pedindo um pouco de paciência para aquelas pessoas que já mais recorrentemente acompanham, né, essa live, porque sempre tem aquele cotista que ainda precisa de algumas instruções sobre quais informações existem no relatório, né? Então a gente chama atenção para as mais importantes, depois a gente fala a respeito sobre efetivamente o comentário do gestor no mês, né? Então, chama atenção aqui para o mailing do Becri, né, que os investidores podem solicitar o seu cadastro para que fiquem atentos, né, a todas as comunicações que o gestor divulga, né? Então, ele divulga por esse mailing também, né? Circulando aqui o relatório, a gente, né, tradicionalmente, como eu falei, tem essa live, sempre reforço o convite para que quanto mais investidores participarem, mais esclarecidos a gente vai ter sobre o Becri, mais esclarecimentos, né? E a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é esclarecer todas as dúvidas, estar mais presente junto aos nossos investidores, né? Dirimindo todas as dúvidas e passando informação também para o mercado, né? Sobre o que tem acontecido com os ativos do fundo, como é que a gente enxerga o fundo e as oportunidades de investimento que a gente acredita piamente que o fundo está passando por um momento assim de muita oportunidade, né? Aqui, seguindo a sugestão dos nossos cotistas, tem links para as lives anteriores que foram feitas desde janeiro, né? Essa live com certeza vai também entrar num desses links no próximo relatório. Bom, que um pouco as características do fundo são informações mais básicas, né, sobre o objetivo do fundo, o perfil do fundo, o que, que ele pode aplicar, né, quem é o administrador, o escriturador, os prestadores de serviços do fundo, as taxas, né, que são cobradas pelos fundos de investimento, quantas pessoas, né, o número de cotistas, o número de cotas emitidas, já foram 9 emissões realizadas desde o início do fundo. Essa aqui é uma tabela que a gente gosta bastante, né, porque tem dados importantes, né, desde o início do fundo, no semestre, junho e alguns meses para trás, né, de resultado de correção dos CRIs, o resultado com investimento em fundos imobiliários. Então, tem aqui, né, esse acumulado, né, e por mês também. Então, desde o início, né, o resultado aí 317 milhões, em fundos de investimento aplicados 36 milhões, fundos de liquidez também 12 milhões, total de receitas, né? Então é bastante interessante. E no mês de junho, propriamente dito, aqui também a gente consegue verificar, né, como encerrou esse semestre, né? As distribuições que foram feitas em junho foram distribuídas 0,75 por cota, né, de distribuição do fundo. Bom, aqui na sequência tem uma outra tabela que eu acho que é bastante interessante, né? E a gente tem ali a evolução do patrimônio líquido do fundo, a evolução do patrimônio por cotas, a distribuição que foi feita por, por mês, né? A distribuição também por cota em cada período, tem um histórico aí de 12 meses. Se o cotista quiser informações históricas, outros relatórios, né, também tem essas informações, então acho que é interessante se quiser recorrer a alguma informação histórica, está disponível no site do administrador, no site da Banesp DPVM também essas informações, né?
E aqui tem algumas informações que são relevantes, né? O dividend yield de mercado, por exemplo, que a gente está aqui no mês de junho, né, 1,12, né? Foi uma distribuição muito boa, muito significativa, né? Se a gente comparar com o CDI aí líquido, né, de imposto de renda, né, como o fundo deu 166%, né, do CDI, se fosse fazer uma comparação rápida. As cotas de mercado também a gente acha que está bem pressionada, bem por tudo que aconteceu com o fundo, alguns eventos de inadimplência, por algumas questões também desses meses que foram meses mais difíceis para o mercado como um todo, taxa de juros ainda significativamente alta, né? Então, assim, outros tipos de investimento também concorrem com esses fundos, que são fundos, né, que, querendo ou não, tem um certo risco de mercado, né? Então, a gente enxerga esse valor de cota hoje como uma oportunidade muito interessante para quem já é cotista de aumentar a sua posição e para quem não é cotista de que faça parte do fundo para compor, né, essa base de cotista e ter essa oportunidade aí com relação ao fundo. Aqui um histórico de dividendos, né, de rendimentos, a gente tem aqui um rendimento bem constante, bem robusto, né? Como eu falei, um percentual aqui em relação ao dividendo de mercado acima de 1%, né, nos últimos 12 meses, com a média bem interessante. Rendimentos bem consistentes e sólidos, né? Aqui a gente fala um pouco sobre a distribuição de rendimentos do fundo, né? Porque a gente utiliza uma média, uma taxa equivalente à inflação acumulada de 12 meses, por exemplo, para fazer essa distribuição de rendimentos, né? Então, isso em alguns meses, quando o mês tem deflação, não é corrente, mas quando acontece, já foi perguntado no passado como é que acontece, então está tudo explicado aqui direitinho, né, para que a gente consiga ser o mais transparente possível nas informações com os nossos cotistas e que eles estejam cientes de como é feito esse processo, como um todo, né? Aqui é a composição dos rendimentos também, de uma maneira visual, um gráfico, né, onde 53 centavos, né, decorrente de juros e 22 centavos decorrente de correção monetária. Aqui a gente entra na carteira, né, dos fundos, e aí é uma ordem decrescente de participação, né? O CRI Sendas é a maior posição da carteira, que tem 6,56%, CRI Direcional 6%. No canto direito tem uma coluninha chamada status aqui, que eu acho que é muito interessante para o cotista acompanhar, né, como está cada um dos ativos na carteira, né? Eu falo isso porque por exemplo, aqui o CRI-WAM, né? A gente tem aqui uma exclamação. Então, isso aqui chama atenção para um CRI que ele teve um waiver, né? Depois a gente vai abordar mais adiante esse ativo, a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento, mas tem uma seção no relatório que é dedicada a explicar essas pontos de atenção, vamos assim chamar. E também, né, CRIs, por exemplo, que nós estamos com inadimplência, é um X em vermelho aqui, por exemplo, o CRI Croto, também a gente vai abordar nessa sessão dedicada mais à frente, né, como outro, por exemplo, o CRI BR Distribuidora, o Scanix, são os que nós estamos com inadimplência, né? Bom, então aqui tem uma concentração, a gente percebe que é uma carteira assim bem diversificada, né? A gente não tem um ativo que alcança mais 6% da carteira, não tem uma relevância tão grande na sua concentração e é bem pulverizado. Aqui um pouco a composição da carteira por spreads, né? Por indexadores, com seus spreads médios, né? A gente percebe aqui que o IPCA hoje é o maior, né? A maior composição da carteira. A gente olha aqui também por ativos, né? A gente tem aqui CRI, fundos de investimento imobiliário, que a gente pretende zerar
né, numa melhor condição, né, fundos de investimento também, caixa do fundo está mais elevado que gostaríamos, vamos falar isso também um pouco mais à frente. Setores curativos, né, assim, a gente traz aqui no relatório, procura trazer todas as informações que a gente julga relevante para os cotistas e, se não forem suficientes, através daquele e-mail, né, gestãodtvm@banesp.com.br, a gente também esclarece dúvidas dos nossos cotistas. Né? Então, vou entrar aqui no comentário do mês de junho, né, o BICRI encerrou o mês com 63 milhões em caixa, 11,55, é um valor alto, né? Nós tivemos aqui uma antecipação do CRI VLI, né? Que colocou mais 7,3 milhões, estava previsto para ocorrer em novembro, mas a devedora decidiu antecipar esse pagamento, então isso compôs, agregou no disponível que nós temos em caixa para fazer alocações de novos ativos. 4,69 milhões foram destinados à distribuição de rendimentos. Esses rendimentos, né, correspondeu por cota 75 centavos, como eu já falei, 1,12 de dividend yield de mercado, a composição também de valor distribuído de 29, né, de correção monetária, 71% de juros. Em julho, nós também utilizamos parte desse recurso, desse caixa, para fazer uma alocação em operação compromissária lastreadas em CRI, né, para a gente ter uma melhor otimização dos recursos que estão parados em CAI, né, aguardando uma alocação. Tem um prazo de 90 dias e no relatório do próximo mês a gente vai abordar um pouco mais sobre essa operação. Né? Lembrando que esse relatório é do mês de junho, né? Mas é uma operação compromissada tranquila, né? Votorantim. Bom, aqui a gente fala um pouquinho sobre a tendência de alta do IGPM, né? Nós tivemos aí meses, né? A gente olha para trás, rentabilidade negativa do IGPM, agora a gente tem visto uma variação mais positiva do índice, né? A gente tem aí impacto da variação do dólar também nesse indicador. Né? Nos últimos 12 meses acumula altos 2,45, né? O IPCA ele já teve um pouco mais baixo, mas ele também acumula aí uma alta, né, próximo do teto, né, de 4,5, né, tem um resultado de 4,23 no período. Como eu falei, a gente chama atenção aqui para o e-mail da gestão da TVM, né, que a gente fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida dos nossos cotistas, né? Com relação ao valor que está em caixa, nós estamos olhando aqui algumas oportunidades de investimento e até setembro a nossa previsão, né, próximo setembro, talvez um pouco antes, um pouquinho depois, mas já consumir praticamente uns 60 milhões desse recurso que está em caixa, 55 milhões desse recurso que está em caixa. Então, a gente está com um pipeline, né, e com base naquelas premissas que a gente tem buscado ultimamente, são recursos aí ativos com excelentes garantias e que têm taxas de remuneração correspondentes, né, com taxa de remuneração adequadas para o carrego do fundo. Então, no final aqui a gente tem... Desculpa te interromper aí, é porque você pulou aquele parágrafo ali que a gente fala do CRI-VLI. Acho que talvez seja legal você comentar, só porque o caixa, entraram mais 7 milhões aí no caixa por conta da liquidação desse fundo aqui, desse CRI que não estava previsto, sim, né? sim. Vai para 70 milhões, né? 60, em torno de 60 milhões, a gente está em nosso pipeline para alocações até setembro. Obrigado, João. Obrigado por esse ajuste, por essa correção. Tem mais alguma coisa que você gostaria de chamar a atenção? Não, é mais nesse sentido mesmo que a gente recebeu e-mail de cotista, né, perguntando sobre o caixa, que tinha aumentado, mais por isso também, assim, a gente teve a liquidação desse CRI VLI, né, que foi antecipada, estava prevista para novembro, e aí o caixa aumentou muito por conta disso também esse mês. Sim, sim.
E a ideia é alocar em operações que a gente acredita que se vão realmente agregar para a carteira do fundo e não necessariamente aplicar de forma que a gente não acredite efetivamente naquela operação. Então, com parcimônia e sempre buscando segurança com rentabilidade, e até setembro, boa parte dos recursos vão ter sido consumidos pelos novos ativos do fundo. Bom, aqui, por fim, né, a gente chega numa seção onde são os ativos que tiveram algum tipo de problema, de waiver, né, e aí a gente fala um pouco sobre como está a situação de cada um deles. Né? PR distribuidora, né, ele está inadimplente, né, acho que todos sabem, né, que o CRI Vibra, né, quando a Vibra comprou a BR distribuidora, né, ele mudou um pouco a gestão, né? Mudou bastante a gestão e as perspectivas aí desse novo gestor entendeu por bem que seria adequado entrar com processo arbitral, revendo esse processo. Ao longo desse período, né? Existiu aí também, né? Como foi noticiado, um arremate, né? Do imóvel no leilão. Então, a gente está assim, acompanhando bem de perto esse caso. Né? É um caso assim que a gente acha que bom, existem aí algumas incertezas, mas estamos tomando todas as ações para defender os interesses dos crisistas, né? dos cotistas do nosso fundo. Então, por enquanto, ainda a gente olha para processo arbitral, ele corre em segredo de justiça, mas sempre que nós tivermos informações a respeito, nós vamos trazer e compartilhar para mantê-los atualizados, como é o nosso compromisso de todo mês estar aqui, né, nessa live. O circuito de compras também teve um processo aí, né, de inadimplência. Atualmente, né, ele está pagando 60% dos juros. A partir do ano que vem, vai pagar 75% dos juros. 2026 ele volta para pagando 100% dos juros, e também foi aprovada numa Assembleia de Cotistas a postergação do vencimento do CRI para 2040. Né? Aqui não contou com o nosso apoio, mas foi a decisão da Assembleia. O CRI GVI também, né, entrou num processo aí que precisou ser avaliado pelos investidores. A Assembleia deliberou, né, que o ativo ia dar um waiver, né, até dezembro para amortização, postergou o vencimento para 2030 e houve também uma redução na taxa de juros de 10% para 7% ao ano. Então, são ativos, são atualizações que nós trazemos para manter esse compromisso de transparência e manter os nossos cotistas informados sobre né, tudo que está acontecendo. Se caso, né, assim como o GVI, distribuidor, se tivermos outras informações para atualizá-los, com certeza estará constando aqui nesse painel. Né? O CRI Croton também é um CRI que também está em processo de arbitragem, está inadimplente, está num processo junto à Corte Arbitral e também segue em segredo de justiça. O CRI Scanix, né, um CRI que ele foi renegociado, depois da renegociação houve um novo inadimplemento e nós estamos em processo de judicialização desse ativo. Eu espero que em breve a gente tenha mais atualizações positivas para dar sobre esse ativo. O CRIVAN também é um CRI que está inadimplente, né, que foi concedido pelos... Na verdade, não está inadimplente, foi concedido o waiver, né, ele ficou inadimplente. A Assembleia concedeu o waiver de juros e amortização até janeiro de 2025. Né? Então, essas são as informações que a gente tinha para passar sobre o relatório, né, e as ações que nós estamos fazendo aqui na gestão para a aplicação desses recursos. Eu vou parar a compartilhamento de tela e fico à disposição para qualquer pergunta.
Aí tem uma Marcos, pergunta. é sobre a assembleia do CRIBR distribuidora, né? Pergunta o que foi decidido na assembleia do dia 19, que a gente colocou no relatório aqui, ocorrido. Sim, então, na Assembleia, ela foi novamente suspensa, né, e prorrogada a decisão por mais 30 dias. Né? A gente está acompanhando de perto, mas como a gente não tem todas as informações disponíveis para tomar uma melhor decisão, né, nós estamos dando tempo ao tempo, tendo um pouco de paciência, né, com esse ativo, para que assim que tivermos uma decisão ou uma informação mais concreta, né, sermos mais assertivos na deliberação. Então, por enquanto, a notícia que nós temos é que ele foi postergado, essa Assembleia, por mais 30 dias. Segunda pergunta é com relação ao IGPM, com a alta do IGPM recente, né, se há uma possibilidade do fundo aumentar a participação em ativos indexados ao IGPM. Então, a gente sempre gosta de diversificar a carteira, né, por indicadores também, né? Mas depois da pandemia, né, onde o GPM ele teve ali um pico muito grande, né, a gente tem visto mais operações atreladas ao IPCA e CDI também, né? Então a gente dentro das oportunidades que aparecem não tem vindo tanto GPM, né? E também a gente está olhando não só para o indexador, mas pelas características da operação, sobre as garantias. Então, tudo isso, todos esses fatores entram na conta, né? E, a princípio, a gente está olhando, aí me ajuda, João, um que é CDI e o restante do pipeline é GPM, não é isso? Tem um IGPM, mas na verdade a maioria é tudo IPCA, né? É o que tem aparecido. O PCA, mercado tem emitido muito pouco com IGPM. sim, sim, em função até dessa volatilidade toda que teve no GPM e muitos dos devedores que solicitaram, que emitiram em GPM, né, eles pediram, durante o processo de pandemia, pediram uma revisão desse índice, convertendo alguns ativos de PCA. Isso aconteceu também conosco, né? E a gente concedeu alguns ajustes do indexador por pleito do devedor. Marcos, eu acho que hoje, já, como a gente não tinha também grandes novidades assim, não tem mais perguntas aqui. Não sei se você quiser fazer as considerações finais. Então, agradeço mais uma vez a participação, né, dos cotistas, convido a todos para que participem e a gente está aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Utilize os nossos contatos, gestão da TVM, a gente recebe alguns e-mails, né, e algumas modificações do relatório, inclusive, foram feitas a partir de sugestões. Então, a gente está aqui aberto às sugestões e a ser o mais transparente possível e trazer tempestivamente as informações assim que elas forem divulgadas pelos meios adequados, né? Então, mais uma vez, obrigado, uma ótima noite a todos.